Bom dia, quinto ano. Nossa aula de história vamos falar em cidadão, ser cidadão. Cidadania e democracia, vamos lá. Atualmente entendemos que a cidadania é como um conjunto de direitos do ser humano. São eles direito à vida, à liberdade, à propriedade, à igualdade, a abrigo, a trabalho digno, à saúde, à educação, enfim. Todos os direitos que as pessoas têm por ser seres humanos. Sem distinção de pessoas, etnia, sexo, religião, opinião. Isso quer dizer que não importa se a pessoa é rica ou pobre, se é brasileira, norte-americana, italiana, branca, preta, oriental, se é um homem, uma mulher, uma criança, um idoso, se é budista, muçulmano, espírita, católico ou se não tem religião alguma. Todos, absolutamente todos, têm o mesmo direito. Coisas que a gente sabe que não existem. E a Tasha falou sobre preconceito. Então a gente sabe que as pessoas têm direito a tudo isso, mas a gente vê que no nosso dia a dia existem pessoas que não têm direito a nada. Não tem direito a uma vida digna, uma casa, não tem direito a uma educação, não tem direito a um emprego. Então a gente vê isso muito quando a gente passa pela cidade e vê as pessoas na rua. Então assim, é só um título que a pessoa tem de ser um cidadão que não tem o que um cidadão realmente precisa, que foi o que a Tassa acabou de falar. No livro de vocês, na página 342, fala sobre isso. É por isso que são chamados os direitos humanos, ou direitos fundamentais do ser humano. Podemos classificá-los ainda como políticos, sociais e civis. É nessa igualdade que caracteriza a democracia, um sistema de governo, porém, de um modo de vida em que todas as pessoas da sociedade decidem em conjunto como administrar e conduzir a vida coletiva. Se todas as pessoas são iguais, todas têm igualmente o direito de escolher governantes e fazer leis que melhorem suas vidas. É claro que ainda não temos sociedades totalmente democráticas. Pior do que isso, ainda existem países com governos ditatoriais que decidem tudo sem consultar a população. Existem sociedades em que os ricos têm acesso à educação, à saúde de qualidade. Esses regimes políticos e essas sociedades, portanto, não respeitam a cidadania nem a democracia. Cabe a nós, enquanto membros de uma sociedade, construir cidadania e democracia. Isso quer dizer que nós, como cidadãos, temos que respeitar todos os direitos das pessoas e exigir também que respeitem os nossos. Coisas que a gente sabe que não acontecem, né? Principalmente, você está numa fila de um banco, mas chega sempre aquele que fica ali conversando e quando você vê, passou na sua frente. Então, ele não respeitou o seu direito, né? Outra coisa, você vai... O voto, ele é um voto democrático, livre, mas você não pode estar falando quem é o seu candidato. Aí o que acontece? Você vai, sai da urna e faz, eu votei em fulaninho vai ganhar. Ou então você faz boca de urna, você está ali expondo o que você fez. Então assim, a gente tem que olhar muito isso. Como cidadão, o que a gente precisa mudar? Os nossos direitos são muito importantes, a nossa voz é muito importante. Você vê que nos Estados Unidos aconteceu aquela morte daquele negro, né, que as pessoas se comoveram e fizeram passeatas, enfrentaram polícia e aquilo foi eles lutando por o direito de ser cidadão. Mas quantos negros, quantos pardos, quantos índios, quantas pessoas pobres já passaram por isso, já morreram por conta da violência, já morreram por uma bala perdida. No Rio de Janeiro, distante, se você abrir um jornal, você vê sempre falando sobre isso. Crianças de 8, crianças de 9, de 10, de 11 morrem por uma bala perdida. Então, assim, é coisas que a gente sabe que acontecem no nosso dia a dia e que são sempre questionadas. Cadê os direitos? Cadê os direitos humanos? Cadê a nossa parte como cidadão? O que é que a gente faz para mudar? Cadê os governantes que não veem isso? Então, muita coisa precisa ser reformulada e mudada. A compreensão do que é cidadania mudou ao longo da história, cada vez englobando mais direitos. Isso foi fruto da diversidade de lutas, conquistas e avanços.
que se tornaram como leis, hoje fazem parte da maior das constituições do mundo. O que é uma constituição? É um sistema de leis que rege um país, lei máxima de um país. Cidadania também engloba deveres de um cidadão. Ele tem que ter responsabilidades enquanto parte integrante de um grupo complexo. A nação e o Estado, para se unir, ela precisa muito de força. Então, elas precisam de um bem comum, de um coletivo. Então, quando a gente se une num coletivo, quando a gente se une em grupos, a nossa palavra fica bem mais forte. Não adianta eu chegar aqui e dizer, eu vou querer que aumente o meu salário, eu vou sozinha. É um direito meu? É, mas eu estou indo só. Mas se a escola, ou o trabalho, ou a indústria, ou o comércio, se juntar todos os funcionários, eu vou ter uma voz maior. Então, assim, eu estarei lutando pelos meus direitos e eles também. Então, assim, isso é o que enfatiza o nosso dia a dia como cidadão. A gente precisa lutar pelos nossos direitos. Direito à educação, direito à saúde, direito a um bom emprego, direito a uma boa moradia, coisas que muitas pessoas por aí não têm, certo? Vocês irão realizar a atividade, deixa eu ver aqui. Atividade da página 345 e 346. Tem aqui um roteiro sobre o cidadão em Roma, que nós falamos na aula passada sobre Roma. Tentar escolher só um pedacinho para a gente entrar e saber o que é realmente tudo isso. Ainda na antiguidade, outro povo que contribuiu para o conceito de cidadania fosse ampliado foi o povo romano. Como você estudou na lição 6, Roma passou por vários sistemas de governo, monarquia, república e império. A sociedade era dividida entre patrícios, que eram os grandes proprietários, plebeus, que eram considerados estrangeiros, comerciantes, artesãos e pequenos agricultores. Havia grande quantidade de escravos que trabalhavam para os patrícios, né? E essas lutas dos plebeus vinham desde aquela época de Roma, né? Que eles lutavam contra o aumento do tributo, dos impostos, que muitos deles não podiam pagar. E eles eram obrigados a pagar, senão eles vinham e tomavam as suas terras, ou seus animais, por aí ia. Então, vocês irão fazer essas páginas, que Tassi falou, a 345 e 346, dando sempre uma lidinha, certo? E a próxima aula nós iremos falar sobre a cidadania no Brasil. O que é que mudou, o que é que não mudou, o que é que se transformou, o que é que precisa ser mudado. Beijos e estudo!